Muito bem-vindos a mais um episódio da Go Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. E na entrevista de hoje, no episódio de hoje, uma pessoa maravilhosa e especial, Geraldine Maia. Muito bem-vinda, Geraldine. Deixa eu contar um pouquinho antes dela se apresentar e dar o recado. Ela é empresária, ela é empreendedora, ela é advogada, trabalha com toda a parte de direito de imóveis, importação e exportação. Ela é embaixadora e gestora do Brasil do Bem, um grupo de networking e empresários. Muito bem-vinda, Geraldine. Obrigada, Vinícius. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigado. Falando aí para o seu público. E vou compartilhar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho do que eu vivi. E o principal, eu acho que essa experiência que eu estou vivendo hoje, de trabalhar com o Carlos Wizard e ser gestora do Brasil do Bem, que é uma escola e clube de negócios para empresários. Maravilhoso. Da qual você faz parte, né? Com certeza, com certeza. Estou aqui para ajudar o Carlos sempre que ele precisar. Um grande amigo, um grande abraço, Carlos, inclusive. Aproveitando, a primeira pergunta e uma das mais importantes. Quem é a Geraldine Maia? Geraldine Maia. Você sabe que outro dia eu postei uma foto no Instagram e fiz uma provocação. Coloquei lá uma enquete para que as pessoas identificassem. Se eu fosse uma heroína, quem eu seria? Batgirl, Mulher Maravilha, Mulher Gato, ou a Rachel, a Lois Lane? E a maioria das pessoas erraram, porque as pessoas me veem como uma mulher muito empoderada. No entanto, embora eu seja autossuficiente, tenha meu negócio próprio, tenha uma formação superior, mas eu ainda tenho um lado feminino muito aguçado, muito forte em mim. E se eu fosse uma heroína, eu seria a Rachel, que é a promotora, ou a Lois Lane, ou a Iris, porque todas elas são mulheres idealistas, mulheres que servem ao próximo, que buscam trabalhar de forma honesta. E, acima de tudo, elas acreditam, né, também num ser superior, que no caso aí seria lá o super-herói que elas gostam, e no meu caso é Deus. Né? Ele é a minha fonte, ele é o meu herói, e eu sou submissa a ele, como essas pseudo-heroínas são submissas aos super-heróis que elas fazem parte ali daquele cenário de personagem. E muitas vezes elas acabam até salvando os super-heróis, muitos dos quadrinhos. Falar de quadrinhos, vocês sabem que o meu lado nerd desperta, né? E eu vejo isso, eu vejo você como protagonista ali, cuidando de toda a parte do Brasil do Bem, cuidando literalmente das coisas. E outra, essa sua conexão com Deus, ela é muito linda e muito louvável, né? Eu vejo ali toda a movimentação que você traz por causa disso, mas isso a gente ainda não vai entrar no assunto, eu quero falar isso depois. Falando sobre o seu lado advogada, eu sei que boa parte do que vem acontecendo com você veio devido ao seu pai, mas eu quero que você conte essa história para mim. Bom, vamos lá. Você já conhece essa historinha, né? Isso. Por que eu sou advogada? Pessoal, o Vinícius já conhece essa história, mas eu vou contar para vocês. Minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos. E por que eu começo a história falando do falecimento da minha mãe? Porque uma coisa que é muito importante, voltar aqui um pouquinho, que é o que eu sustento a minha vida, em 3 pilares. O pilar de autossuficiência espiritual, autossuficiência emocional e autossuficiência financeira. Quando minha mãe faleceu, meu pai, ele perdeu a autossuficiência emocional. Ele não tinha autossuficiência espiritual, porque ele não seguia nenhuma religião, embora ele fosse católico, né? Embora ele acreditasse em Deus. Tinha autossuficiência financeira. E o que aconteceu? Quando minha mãe morreu, meu pai ficou extremamente triste, obviamente, e apareceu uma oportunidade ali no meio do caminho deles comprar uma indústria de cosméticos.
Então, meu pai, que nasceu de uma família bem humilde, foi em Graxate, aprendeu a profissão de mecânico e, através da oficina mecânica dele, ele adquiriu diversos imóveis. Então, ele gostava muito de comprar imóvel para locação. Ele sabia, ele tinha uma visão de onde comprar o melhor imóvel, onde comprar o melhor terreno. Ele sabia se um bairro ele ia crescer, se aquele bairro seria um bairro que teria sucesso, né? Vamos dizer assim, sucesso ou não. Então, a gente conseguiu ter autossuficiência financeira, até um pouco mais do que autossuficiência, posso dizer, através dessa visão imobiliária, essa visão do mercado imobiliário que meu pai tinha. Saber comprar um produto barato, né, um imóvel barato, e esperar valorizar e ter receita recorrente com isso. E com a morte da minha mãe, veio essa oportunidade dele comprar uma indústria de cosmético e ele se achava muito inteligente também. Então, tem a questão aí da prepotência humana. E é um visionário, né? Ele estava num negócio imobiliário, foi para um ramo de cosméticos. Mas não foi tão visionário assim, Vinícius. Porque existia uma questão da prepotência da pessoa achar que já sabe tudo. Ah, entendo. E cada um no seu quadrado. Então, por ele ter sido bem-sucedido nos seus negócios imobiliários, por mesmo tendo uma oficina mecânica também ser bem-sucedido ali com a sua profissão, ele achou que não era necessário ter a assessoria de nenhum outro profissional para a compra dessa empresa. Então, ele não investigou se esse possível sócio, qual o passado desse possível sócio, se ele era devedor, se ele era uma pessoa de boa índole, se ele tinha princípios e valores compartilhados aos dele, qual que era a visão dele de futuro a curto, médio e longo prazo da empresa. E o principal, né? Não fez um bom contrato no qual pudesse resguardá-lo em caso de uma situação aí de falência, insolvência, enfim, tantos outros problemas que uma empresa pode vir a ter. E aí, assim, você já dá algumas diquinhas de como achar um bom sócio, né? Literalmente. Exatamente. Continua. E o primeiro ponto é analisar a pessoa, o comportamento. Tudo começa com comportamento, mas a gente vai chegar lá. Então, meu pai comprou uma parte dessa sociedade e, orientado por um contador, e aqui eu não quero fazer nenhuma crítica aos contadores, mas contador é para fazer conta. Né? Quem deveria ter analisado a empresa, analisado o histórico da empresa, teria que ter sido um advogado e meu pai não fez. Então, o contador analisou o balanço, analisou as demonstrações de resultado, falou para ele, olha, tá tudo ok, pode comprar, essa empresa dá lucro. Só que não analisou o passado da empresa, o histórico da empresa e menos ainda do sócio. Né? E o que aconteceu? Meu pai desfez de algumas coisas que ele tinha para comprar essa empresa, comprou essa empresa e essa empresa faliu. Porque o sócio dele era um inadimplente contumaz. Né? No direito, a gente não chama a pessoa de caloteiro, porque aí você está ofendendo a pessoa. Então, a gente chama de inadimplente contumaz. Ele era um inadimplente contumaz, a empresa possuía dívidas, possuía empréstimos bancários. Ou seja, na visão do contador estava tudo ok, Tá, né? porque ele só olhou ali o balanço da empresa, não analisou o restante do passivo, não analisou se havia reclamação trabalhista, se tinham dívidas, se a empresa possuía dívidas e também da figura do sócio. O sócio tinha muitas dívidas pessoais. E isso tem uma grande ingerência no lado profissional, né, da empresa em si. Então, nós falimos, né? E meu pai, também por orientação do contador, ele entrou como sócio administrador. O sócio administrador é responsável solidário às dívidas da empresa. Ele responde diretamente. Ou seja, ele mais assumiu dívida do que as coisas boas de uma empresa. Exatamente. Bom, por fim, faliu, aquilo que ele tinha investido perdeu, porque a empresa tinha dívidas e haviam dívidas trabalhistas, ele como devedor solidário, porque era sócio administrador, e como homem honrado, de boa fé, também acabou perdendo um pouco daquilo que a gente tinha fora daquilo que ele já havia investido. Então, eu, Geraldine, que nasci numa
família de classe média alta, nunca passei necessidade. Saí de uma casa de quase 1.000 metros quadrados e fui morar num apartamento de 80 metros, tendo que dividir o quarto com os irmãos. A vida era ruim? Não. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, que se você não tem cautela na hora de você se associar, de você fazer uma contratação, fazer uma compra, tudo aquilo que você trabalhou a vida toda, você pode perder. E porque também, além da prepotência do meu pai, de achar que já sabia tudo, o que o fez agir de forma tão passional? A falta de ter aí uma autossuficiência emocional. Então, ele, para curar aquela dor da perda da minha mãe, quis trabalhar mais, quis investir mais, quis ser mais ousado. Mas acontece que ele tinha uma ferida interna. Então, ele não estava bem psicologicamente, emocionalmente, para iniciar um novo projeto. Né? Então, ele também não pensou nas consequências, né, que aquela empresa, se ela fosse mal sucedida, que ela poderia trazer para a nossa família. Sim, no momento ele só estava pensando em sanar um problema, tentando achar literalmente uma solução, né? Ele Exato. fazer, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu. Exatamente. E aí, então, só depois que tudo acontece, como todo brasileiro faz, eu vou te falar que isso é uma característica de brasileiro, só deixar para brasileiro para tudo, tenta e a gente acaba se lascando, é verdade. Brasileiro, ele só procura advogado quando o problema já está instaurado. Verdade. Ele não faz um preventivo e ele não escuta o advogado muitas vezes, né? E a gente que trabalha com direito, a gente sabe que não existe papel bom que segure uma pessoa desonesta. Então, o que vai fazer um contrato não funcionar não são as cláusulas do contrato, e sim o comportamento daquela pessoa quando ela deseja não cumprir aquele contrato. Então, por mais que você faça um contrato bem elaborado, esse contrato ele não é seguro se você não tiver uma pessoa que realmente vá ser cumpridora daquelas obrigações que foram assumidas ali. Então, por isso que é muito importante para o empresário, quando vai se associar, quando vai contratar, quando vai fazer qualquer tipo de parceria, primeira coisa, alinhar, conhecer bem esse sócio para identificar se ele possui os mesmos princípios e valores, se tem os mesmos objetivos, se as metas compartilhadas elas são semelhantes. E porque, sob pena, né, de chegar ao insucesso. Então, diante dessa situação, eu gostaria, né, nessa época, de voltar a ser herdeira, porque meu pai teve que cortar, a gente cortou muitas coisas das quais a gente fazia, né, em razão aí dessa situação. A gente não ficou pobre de marredeci, não passou fome, mas a gente saiu de uma vida de classe média alta para uma vida de classe média baixa, né? Ou pobre, eu não sei. Enfim, uma vida que tinha que fazer conta, entendeu? Então, eu saí de uma vida que eu não fazia conta para uma vida que tinha que fazer conta. Queira ou não queira, é um impacto, né, na vida. Por mais que você tenha não passado fome, graças a Deus, não teve as dificuldades que muitas pessoas têm, mas é um sofrimento de um impacto, é um trauma ali que você está vivendo numa vida estável e você tem todo agora uma preocupação que antes você não tinha. Como que você lidou com isso? Foi bastante difícil para mim, para os meus irmãos, né? Porque é difícil. Quando você sobe um degrau na vida, né? Tinha 16 anos. Quando você sobe um degrau, às vezes a pessoa se descontrola, né? Começa a ganhar muito dinheiro, então ela se desequilibra e começa a gasta, quer ostentar, quer ter tudo. Existe esse... Mas pelo menos você está sendo feliz, né? Agora o difícil é quando você cai, né? 1, 2, 10 degraus. E aí você deixa de ter aquela abundância que você tinha e você passa a ter uma vida mais regulada. Então, foi muito difícil isso, foi difícil de verdade, é muito sofrido. Eu entendo por que em alguns países, né, ou então por que pessoas, quando é decretada a falência, por que elas se suicidam. Não cheguei a pensar nisso, mas eu sei da dor que é você perder todo o seu trabalho, você perder todo o seu esforço, porque ali foram anos de sangue e suor do meu pai, né? Então, eu sei dessa dor. E aí eu queria voltar a ser herdeira, então eu pensei, não, eu quero voltar a ser advogada, eu quero ser advogada, eu quero me formar na advocacia, porque eu quero ajudar
pessoas a não passarem por esse tipo de problema que eu passei. E não pense, né, a faculdade, não pense, né, que a faculdade dá todas as respostas para tudo. Infelizmente, Por quê? não. Porque eu ainda achava também, nessa época, quando eu fiz a faculdade, que só a lei, que só ser conhecedora de lei era necessário para ter sucesso, diminuir prejuízo, ter relações com cumpridoras de obrigações. E aí eu me formo, e aí vem outra historinha, Vinícius, que até postei essa semana, ontem, anteontem, sobre o Conjunto Nacional. Tinha umas amigas da faculdade e a gente tinha combinado que quando se formasse nós iríamos montar um escritório juntas. Uma delas, o pai tinha uma sala no Conjunto Nacional, então ela falou, olha, a sala meu pai vai dar para a gente montar o escritório. E aí daquele grupinho, apenas eu e ela quis iniciar a carreira da advocacia, a carreira solo. E então eu falei, ok, eu já era casada, e falei, então, meu marido se colocou à disposição para montar a infraestrutura. E então montamos lá nosso escritório, saía de Cotia, ônibus, 2 ônibus, na verdade, para chegar até a Avenida Paulista. 1h30 de percurso, mas ia muito feliz, estava com o escritório, Começando tudo de novo. Começando a vida. Agora eu sou advogada, ninguém vai me enganar, ninguém vai passar a perna em mim. Eu já tô rindo porque eu sei exatamente onde isso vai dar. Ninguém agora, ninguém mais vai abusar da minha boa-fé, porque agora eu sou advogada com a OAB na mão e agora eu sei me defender, agora eu sou uma heroína, né? Eu consigo me defender. Aí, o que acontece? Um dia eu saio numa viagem com a minha família, quando eu volto, chego no escritório, vou acender a luz não acendia. Liguei para essa minha amiga, sócia, né, para essa minha sócia, e falei, fulana, a luz aqui não está funcionando, será que caiu o disjuntor, aconteceu alguma coisa? Teria como ver lá com o pessoal do prédio para vir aqui arrumar? Aí ela falou, olha, eu preciso falar com você. Dini, eu preciso falar com você. Meu apelido é Dini. Toda uma conversa começa com eu preciso falar com você. A gente pode? Hoje eu não consigo ir no escritório. Você vai estar no escritório amanhã para a gente conversar? Eu sou super ansiosa. Quando tem essas conversas difíceis, eu já quero saber na hora. Entendo, eu também sou assim. Não, vamos falar agora, vamos resolver. Eu mato uma pessoa agora, resolvo agora, mas não deixa para amanhã não, vamos resolver agora. Exato. Eu falei, fala por telefone mesmo. Naquela época não tinha celular, era telefone... não, já tinha celular. Como se eu matasse alguém, né? Enfim. Eu falei, então fala agora. E ela falou, então, eu estive pensando, e eu acho que a advocacia não é para mim, e eu conversei com meu pai, eu quero montar uma outra coisa nessa sala, então eu preciso que você saia. Eu falei, como assim sair? Não, eu preciso que você saia, que você desocupe, né, o imóvel, porque eu vou destinar para uma outra coisa. Na hora já me veio, né? Eu pensei, bom, vou perguntar quando que eu vou sair, não vou questionar, porque senão ela vai ficar com tudo que é meu, já está me expulsando. E queira ou não queira, corre esse risco, né? Porque... eu falei, antes que ela troque a fechadura e tudo que está lá dentro é meu e fique com o que é meu, que vai ser pior, e eu já estava pensando no que o meu marido ia falar, porque ele já tinha feito várias ressalvas a respeito desse assunto. Imagina como estava a sua cabeça naquele momento. Chorando, né? A cabeça estava cheia de lágrimas, escorrendo pelos olhos. E aí eu falei, quanto tempo você quer que eu saia? 15 dias. Gente, 15 dias é ordem de despejo. Eu fui despejada. Eu era uma advogada e na minha primeira causa pessoal, eu fui despejada. Sabe por que eu fui despejada? Porque eu não tinha contrato. Eu confiei nessa minha amiga. Eu confiei, foram 5 anos, a gente sonhando juntas com esse escritório. Mas nós não tínhamos visões de futuro compartilhadas iguais. A gente só sonhava que nós queríamos ser advogada e que nós queríamos ficar multimilionárias com a advocacia. Então, nós colocamos a amizade em primeiro lugar, a empresa. Então, nós não fizemos um contrato. Porque se tivesse um contrato, ela não teria me despejado em 15 dias. Ela ia ter que, ao menos, esperar eu encontrar um outro lugar para me mudar, né? Encontrar um lugar com calma. Se estabelecer mesmo, né? Exatamente. No 15 dias não dá para fazer quase que nada. Não ia alugar
tá no nada... desespero, né? No desespero, a porque toque se você de planeja, caixa. você se organiza, 15 dias é mais do que suficiente, mas para ontem é meio difícil você conseguir se equilibrar, se arrumar. Como que foi isso? Imagina como estava a sua cabeça, né? Mas e aí, como Sim. foi contar pro maridão? Ai, foi bem difícil. Mas eu não sei se eu chorava mais porque eu tinha sido despejado pela bronca que eu levei dele, né? Mas enfim, resolvi dessa situação e aí foi minha primeira grande lição a respeito de que tudo que você vai fazer você tem que formalizar. E eu ensinei tanto isso para os meus filhos que quando eles eram pequenos, eu falava assim, olha, Hugo, hoje todo dia você vai acordar, você vai arrumar a cama. Então, vamos fazer um contrato aqui, que se você não arrumar a cama, você vai fazer tal e tal coisa. E aí ele e a Giovana, os dois, até hoje, tudo que eles fazem é com contrato. Então, eles não fazem nada sem ter um contratinho, nem que seja no WhatsApp. Olha, eu te prometo isso e você me promete isso. Perfeito. Entendeu? Seu direito e sua obrigação. Meu direito e minha obrigação. Então, eles são assim, porque desde pequeno eu fiquei com um trauma tão grande da experiência que eu tinha passado com o meu pai, uma experiência minha de vida pessoal. E depois, a minha primeira experiência, né, o meu primeiro erro como advogada, de confiar na pessoa e não no contrato, porque ela tinha todo o direito de mudar de ideia. Não está errado, porque ela tem que fazer o que é bom para ela. Agora, o que estava errado foi a forma como a gente se associou, né? A forma como se deu essa desassociação, essa rescisão contratual. Por quê? Porque nós não tínhamos regras claras. Então, o que eu sempre falo hoje para os clientes? Todo contrato tem que ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Você precisa estabelecer as regras para uma situação de rescisão contratual, dissolução, resolução, porque para cada situação é um termo diferente no direito. E você precisa ter. E é muito importante deixar bem claro aqui que quando ela fala de contrato, não é aqueles contratinhos de gaveta, não é aqueles contratinhos que o próprio contador faz, sabe, de CNPJ limitada. Não, procure um advogado, procure uma pessoa experiente, como a Geraldine, que já tem uma história literalmente nisso, para poder criar um contrato com todas as soluções, as cotas, tudo bonitinho e tudo organizado. Exato. Isso é muito importante. Muito importante. E então, o que é necessário? Ter um acordo de sócios, um memorando de entendimento, uma joint venture, enfim, existem diversos instrumentos jurídicos para te resguardar a respeito disso. E então, dessa experiência, eu acabei me especializando, né, primeiramente em direito empresarial, por conta, né, dessas experiências que eu tive, né, já iniciais na minha vida, né, quando jovem, depois de recém-formada. Bom, enfim, aí veio a minha história aí na advocacia, especialização, trabalhando, né, até pelo fato de eu ter uma vocação de identificar um negócio imobiliário de potencial, eu migrei inicialmente para a área de direito imobiliário, então foi por onde eu comecei, onde eu tenho muita expertise, acho que eu tenho um talento natural. Isso aí, né? São São as sementinhas do seu pai já gerando flores. Exatamente. Então, eu tenho essa facilidade e há quase 10 anos eu comecei a trabalhar, prestar uma assessoria para um cliente que é importador e trabalhei com ele muitos anos direto na operação, então eu entendo da operação do despacho e da operação aduaneira, né? Então, inicialmente eu fazia a gestão de advogados terceirizados. Então, o bom é que eu não preciso nem perguntar. Essa seria a minha próxima pergunta. Como que você se envolveu na parte de importação, exportação? Ela já vai adiantando. Gente, advogado, já vai tá pensando. Acostumada. Já está acostumada. E então, o que aconteceu? Eu comecei fazendo a gestão desses advogados terceirizados ou quarteirizados, né? E fui aprendendo e trabalhando dentro da operação e foi que eu fui me especializando nessa parte de importação. Então, Vinícius, tem duas coisas que eu falo que são muito importantes para um profissional. Às vezes você pega um currículo e o cara tem lá pós, doutorado, mestrado, PhD, né, um monte de coisa, mas ele não tem experiência. Uhum. Então, eu tenho especialização e experiência em direito imobiliário, empresarial e importação. Então, especialização e experiência. E a experiência, ela é muito mais importante do que as especializações.
A especialização em si, seja ela uma pós, mestrado, doutorado, ele te qualifica para você criar um juízo de valor, você entender qual a natureza jurídica, qual o espírito daquela lei, o que o legislador queria quando ele promulgou, quando ele criou aquela lei. Então, isso é importante. Por quê? Porque nós, seres humanos, seres pensantes, às vezes... Seres de interpretações, achamos que o direito ele pode ser interpretado à nossa maneira, do jeito que a gente acha que deve ser. Então, muitas pessoas possuem uma visão distorcida dos seus direitos e dos direitos de terceiros. Vou dar um exemplo claro. Aquela pessoa que deve e quando é cobrada fica ofendida. Tem pessoas que devem, sabem que deve e acaba brigando, ofendendo, maltratando, como se fosse a coisa mais absurda você estar sendo cobrado, né? Eu já passei por alguns casos. Entendeu? Então, são pessoas que têm visão distorcida dos direitos e obrigações. O direito é bom para ele, né? O direito é bom quando é para ele, porque quando é para aplicar nele, o direito não funciona. E aí acha que a pessoa que não presta, que a pessoa que não é boa. Então, como nós fazemos as nossas interpretações conforme o que é cômodo para nós, possuir esses títulos, eles são importantes para que aquele profissional, ele entenda, ele consiga interpretar a lei da forma como ela deve ser. E uma coisa que eu vou te falar. As leis, elas são feitas por homens altamente qualificados. Quando uma lei é criada, não se pensa só no resultado final daquilo que tem que resolver. Se pensa primeiro no comportamento. Tudo começa com o comportamento. E aí vem lá atrás aquilo que eu falei da autossuficiência emocional, autossuficiência espiritual, autossuficiência financeira. Então, a autossuficiência emocional te qualifica para evitar problemas. A autossuficiência emocional, ela te dá clareza, te dá discernimento para você tomar decisões. Concordo plenamente. Eu vejo que, assim, quando uma lei é criada, é lógico que tenta-se passar por todas as possibilidades. E ainda passa pelo Senado, ainda passa pela cúpula para ser aprovado e tudo mais. Então, tem diversos pensamentos. Infelizmente, nossa lei acaba sendo falha justamente por causa do ser humano. O problema não é a lei. O problema é o ser humano que gosta daquele jeitinho brasileiro, que infelizmente a gente gostaria de tirar isso do nosso currículo, né? Mas o jeitinho brasileiro é de tentar achar brechas onde não se tem. Exatamente. Mas, voltando um pouquinho para a área ali imobiliária, quais são os principais setores que você trabalha? Você também trabalha com leilões? Você também cuida dessa parte de leilões? Como que funciona isso? O direito imobiliário, ele abrange, né, todo o mercado imobiliário. Então, vai fundo de investimento, leilão, compra e venda, locação. E para qualquer uma desse tipo de operação, é necessário ter um conhecimento prévio. Eu vejo hoje no mercado muita gente vendendo assessoria para leilão, vendendo assessoria para fundo de investimento imobiliário, vendendo cota private, né? Você comprar uma cota de investimento antes mesmo do empreendimento ser lançado, né? Mas sem uma preparação, sem uma assessoria preliminar. E isso vai trazer problema. Porque quando você vai fazer uma análise, o leilão, que é hoje o que todo mundo, que está em alta, todo mundo quer. A internet é o que mais se fala, tanto de leilão de imóveis, quanto aquela parte de investimento imobiliário mesmo. E aparece sempre umas cotas novas que a gente nem sabe de onde vem, e tem uma internet realmente está difundida disso. E eu vejo que muita gente se prejudica com isso, por não ter esse conhecimento. Sim, exatamente. Porque você analisar um imóvel para leilão, não é só analisar o edital. Você tem que saber analisar a origem daquela dívida, né? E tem uma coisa que quando eu faço uma análise de um edital para fazer uma arrematação de leilão, dependendo da onde é o imóvel, dependendo de quem é a parte ali envolvida, eu já falo para o cliente, eu falei assim, esse leilão aqui não vai sair porque esse cliente não vai perder esse imóvel para um leilão. Uma pessoa esclarecida, ela não vai perder a única casa dela para um leilão.
Porque muita gente cresce o olho, né? Nossa, o apartamento vale 2 milhões, vai ser arrematado por 700 mil na segunda praça. Eu preciso dele, né? Já fica empolgado. Eu falo, calma, essa Quando o pessoa... santo é muito, desconfie. Eu Mas falo, assim, a pessoa não vai perder. Existe uma figura no direito chamada bem de família. Então, dependendo da origem da dívida, aquele imóvel não pode ser penhorado, não pode ser leiloado. Só que para isso você precisa ter uma assessoria, porque o que acontece? Às vezes, a decisão de que aquele imóvel não pode ser leiloado, né, vai ser lá no STJ. E aí, essa decisão vai vir depois do leilão ter sido arrematado. nossa, então você coloca um dinheiro lá e fica anos preso até a decisão. Exatamente. Por isso que é importante você E ainda ter correndo risco, né? correndo risco. É importante você ter uma assessoria jurídica para você não arrematar aquele imóvel e aquele imóvel ter uma arrematação anulada e ficar anos ali. Quais são as principais dicas para quem está querendo se envolver com isso, assim? Pra Ter uma assessoria. Além de ter o advogado. Não, ter uma assessoria. Eu acho que, ter uma assessoria jurídica, entender do mercado imobiliário, saber identificar bons negócios. O mercado imobiliário é um mercado muito sazonal, mas, ao mesmo tempo, é um mercado que cresce muito e todo mundo fala, o imóvel é o que mais rentabiliza, né? Você nunca vai perder. Eu conheço né, alguns empresários, eu tenho clientes que têm uma carteira aí de 100, 150 imóveis e metade dessa carteira está desocupada. Então, a pessoa tem que saber o que comprar, porque o corretor, a quem está vendendo, ele vai lá e enche os olhos daquela pessoa que quer investir e quer ter uma renda recorrente tranquila. Então, assim, eu já fiz análise de compra para um cliente que comprou 30 estúdios de uma única vez. Legal. Não, legal. Legal. Legal se não tivessem construído... É porque eu sei o seu conhecimento, por isso que eu tô falando legal. Calma, não é assim qualquer pessoa chega lá e comprar, porque realmente não, mas eu quero tem muito dizer, problema. qual que é o ponto aqui, Vinícius? É legal se não tivessem feito mais 20 prédios ao entorno do dele. Então, ou seja, fora o prédio dele... Tem mais 20. Ah, putz, eu lembro dessa história que você contou. Foi aquele rapaz que tinha os estúdios e era baixo custo e os outros eram de alto custo. E aí, tipo, ninguém se agradou ali, foi isso? Exato. Então, o que aconteceu? Ele comprou muita coisa num lugar só, tinha que pulverizar. Então, não adianta você achar que você vai fazer um bom negócio, que aquele bom negócio que você pode colocar todos os ovos dentro daquela única cesta, que aquilo não vai ser bom. Porque você vai ter um problema aí depois de desocupação das unidades, que é o que está acontecendo agora. Então, dica, ter uma assessoria jurídica, ter um entendimento do mercado imobiliário, de onde comprar, o que vai ser rentável ou não, né? Entender o tipo de produto, se para aquela região o que vai ser mais rentável, um produto de tipo estúdio, ou Minha Casa Minha Vida, ou de alto padrão. Então, você tem que entender a vocação do imóvel para aquele tipo de lugar. Entendi. Porque, às vezes, aquele imóvel não tem vocação para aquele lugar. Que foi justamente o que aconteceu nesse caso, né? O estúdio ali, ele era baixa renda e os outros em volta era alta renda. E aí acabava gerando essa disputa, não foi isso? Exato. Eu lembro dessa história, por isso que eu tô comentando, porque eu lembrei agora o que foi. Beleza, entendi como funciona. Mas assim, para quem tá começando que não tem essa maturidade, vamos colocar assim, como que ela começa a se envolver nesse ramo para entender um pouquinho? Olha, tem que fazer uma boa parceria aí com o advogado ou com o leiloeiro, começar a pesquisar. Eu acho que é importante fazer um curso sobre leilões, sobre fundo de investimento, sobre mercado imobiliário em si, porque existem várias formas de você investir no mercado imobiliário. Então, hoje, tem muita gente que dá mentoria, fornece cursos para você iniciar, começar a entender o que é. Então, para você entrar nesse mercado, você precisa primeiro saber o que é. O que é o mercado imobiliário? Como ele funciona? Né? O que tem de produto dentro do mercado imobiliário? O que é rentável? O que não é? Eu vou comprar uma cota de resort lá em Jericoacoara? Será que é legal? Será que é rentável ou não? Vou comprar uma cota de um hotel lá no Rio Grande do Sul?
Será que funciona? Será que o mercado hoteleiro é o mercado que tem aí uma vacância baixa ou ele tem vacância alta? Eu vou comprar um imóvel para fazer Airbnb, quanto que eu vou gastar? Se eu vou fazer Airbnb, eu vou fazer uma decoração de luxo, vou fazer uma decoração padrão, vou fazer uma decoração, pegar tudo, catar tudo que eu tenho em casa, no sítio, pegar uma coisa de cada lugar e vou montar aquele imóvel para fazer a locação? Então, você tem que entender a vocação. Para isso, qual que é o passo? Buscar conhecimento a respeito desse assunto. Então, tem vídeo no YouTube, no Instagram, no TikTok, tem muitas dicas. E aí, começar a conhecer melhor, a entender o que é o mercado e começar pequeno. Então, hoje, você pode arrematar um imóvel de leilão, um imóvel de 180 mil. E você não precisa pagar tudo de uma vez. Você arremata, dá entrada e parcela. Então, o que você pode fazer? Você arremata o imóvel, dá entrada. Aí, o que você tem? Se você escolher um imóvel bacana, ele vai vender rápido. Você vende o imóvel, paga o que falta, né, daquelas parcelas e tira o seu dinheiro, o seu lucro. Legal. E para você, empresário que está pensando já nisso e não tem tempo, contrata a Geraldine. Simples assim. Vai lá no @Geraldine Maia e tá tudo lá. Geraldine, e o envolvimento com o Brasil do Bem, como que foi isso? Me conta essa história. Como que você conheceu o Carlos? Como que foi? O Carlos é da mesma religião que eu. E na época da pandemia... E eu também. E você também. E na época da pandemia, ele começou a fazer começou a Clubhouse. Começou a fazer reuniões no Clubhouse, ele com o Belino. E aí, a partir daquilo, eles montaram uma mentoria, que eram aulas diárias, né? As aulas eram de segunda a sexta. E eu entrei nessa mentoria porque eu não sabia vender. Então, eu tinha muita técnica, muita experiência, muito conhecimento, mas não sabia vender. E você não escala se você não souber vender. Hoje eu vendo tudo em qualquer lugar. Eu estava, inclusive, com a Adriana, a gente estava na 25 de março, naquelas lojinhas de eletrônico, comprando besteirinha lá. A Adriana, ela tá aqui nos bastidores e depois ela vai estar no nosso podcast também algum dia, eu tenho certeza. Da próxima vinda. Fica o convite. Porque ela tem muita experiência em gestão e liderança e matrículas. Olha. E a gente estava lá na 25, na lojinha de eletrônicos, tal, comprando capinha, besteirinha. E aí eu pensei, né? Eu falei, nossa, eu preciso falar com esse chinês. De quem será que ele importa? O chinês não falava português. Eu falei pro chinês, você faz importação? Ah, não entende. Aí eu escreve, tradutor. Eu falei, eu trabalho com importação, eu posso importar os seus produtos. Quer conhecer o meu trabalho? Ah, mas o que você importa? Eu, tudo. Como você importa? Da China. Ah, quero saber. Então, isso a gente falando pelo WhatsApp, pelo Google Tradutor. Ele escrevia em chinês e traduzia para o português, eu em português e traduzia para o chinês. Enfim, essa semana a gente já tem uma reunião marcada, entendeu? Que eu vou mostrar para ele o nosso trabalho, né? Eu trabalho no hub de importação, para ele despachar, né? Trazer essas mercadorias através do hub que eu faço parte. Entendeu? Então, lá na 25 de março, eu não perdi a oportunidade de vender alguma coisa. Então, Geraldine, por onde ela passa, ela vende alguma coisa. Se ela não vende o trabalho dela, ela vende o trabalho de alguém. Exato. Certeza absoluta. É isso mesmo. Se eu não vendo o meu trabalho, eu vendo o trabalho de alguém. Por quê? O que o Carlos fala? Venda, venda, venda. Então, assim, eu demorei para virar essa chave, para ter essa chave do venda, venda, venda. E agora, eu não saio de casa se eu não tiver que vender alguma coisa. Inclusive, já vendeu até amiga para vir aqui pro podcast. Já começa por assim. Exato. Se eu não vender alguma coisa para mim, eu vou vender alguma coisa para alguém. Então, hoje o meu lema é venda, venda, venda. Né? 2 semanas atrás foi o casamento da minha filha. O casamento foi de manhã. 4 horas da tarde acabou o casamento. Eu já tinha levado uma roupa, troquei de roupa saindo do casamento, fui para um evento de networking e aí eu vendi um outro serviço também relacionado ao mercado imobiliário. Marquei uma reunião. Eu fui lá, fiquei 1 hora e pouco nesse evento. E aí eu falei, bom, eu não posso sair daqui sem ter o telefone de alguém, sem marcar uma reunião. Eu vim aqui para vender alguma coisa. Eu não vou sair daqui sem vender nada. Né? Então, eu fui para fazer essa captação. Como anteontem lá na 25 de março. Eu olhando, eu falei, gente, todo esse pessoal aqui importa. Não, eu não vim aqui na 25 de março, numa quinta-feira à tarde, e não vou vender nada. Estou perdendo de vender. Não posso perder de vender.
Então, né, aonde eu tive a oportunidade de falar, também eu tenho bom senso, não vou ficar, não vou naquela... Gana de vender, né? de vender. Eu estou sempre fazendo network para uma futura venda, É aquela entendeu? frase, se você corre atrás de dinheiro, o dinheiro corre de você. No caso dela, ela só não corre. Ela simplesmente vende ela, vende as pessoas, vende todo o know-how e toda a experiência que ela tem. É isso. E aí o dinheiro vem até ela tranquilamente, né, Geraldine? É bem isso. Eu sempre faço uma oração pedindo isso para Deus. E aí, estava lá na mentoria do Carlos, fazendo a mentoria, e nós fomos para a Jornada dos Pioneiros, né? O Nossa, Carlos que Wizard maravilhoso. Eu faz quero estar no próximo. Muito bom. Carlos Wizard faz uma viagem chamada Não que eu fui, tá? dos Eu fui Pioneiros. acompanhando, tá? Desculpa. É maravilhoso, mas tem que ir sim. Aliás, convido todos para participarem. E nós ficamos 10 dias nos Estados Unidos conhecendo a história da igreja da qual nós pertencemos, né? Que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E lá, eu não consigo ficar parada. E lá na Jornada dos Pioneiros, eu comecei a ajudar o Carlos a organizar as pessoas. Então, ele viu que eu tinha um espírito de liderança, organizava, entra aqui, vai ali, vamos cá, sobe, desce. Porque eu não consigo ficar sem fazer nada, só parada ali, passiva. E aí, no último dia, quando a gente veio embora, ele me convidou para trabalhar com ele no Brasil do Bem. O Brasil do Bem para quem não conhece, é um clube de negócios, um clube e escola de negócios. E então eu estou desde outubro do ano passado com o Carlos nesse projeto de expansão. Brasil do Bem é uma franquia, né? E nós estamos no momento de expansão também dessa franquia. E são clubes de negócios montados aí em diversos estados do Brasil, no qual tem a finalidade de ajudar empresários a melhorar o networking e a aprender com o Carlos Wizard, que tem aí 30 anos de experiência de vida em vendas, gestão, liderança, contabilidade, finanças, tudo. O Carlos, ele é um maravilhoso. E ele tem esse espírito de liderança que eu gosto muito e eu acredito muito. Que é o quê? Quando você é empresário, você não só impacta a sua própria vida, né, e da sua esposa e tudo mais, mas você impacta a vida de outras pessoas, dos seus colaboradores e tudo mais. Então, se nós, como visionários e como queremos mudar o mundo através de fé, família e propósito, que é o espírito do Brasil do Bem, inclusive, nós vamos atrás desses empresários para impactar a vida deles e, através da vida deles, impactar outras pessoas. Ou seja, a gente acaba literalmente impactando o mundo, transformando o mundo em uma só coisa, em um só propósito, que é ajudar e servir o próximo. Inclusive, é a coisa, né, do Brasil do Bem. A cultura, né? A missão do Brasil do Bem. Cultura, literalmente. Isso. Fé, família e negócios, né? E hoje nós estamos expandindo o Brasil do Bem. Sim. Quais são as próximas coisas que a Geraldine gostaria de conquistar? Não, eu tenho bastante trabalho. Eu sei que é só o começo, só. Gente, eu tenho muito trabalho já. Eu quero conquistar, eu quero consolidar essas coisas que eu estou fazendo. Então, a minha meta principal é consolidar o que eu já estou fazendo. Minha meta a curto prazo, né, é consolidar. Hoje você tem uma empresa, né, de importação e exportação, você tem uma empresa de advocacia. E o Brasil do Bem. Então já tem uma trindade muito boa. Tem que consolidar. E o meu serviço na igreja, que é o principal. Que é o principal. E a minha família. Então eu tenho a minha família para cuidar, tenho o meu serviço na igreja, que isso eu não abro mão. Hoje já fomos de manhã fazer serviço pelos nossos irmãos, né, antes de vir para cá. E eu coloco Deus em primeiro lugar em tudo da minha vida. Muito Mas bom. não foi sempre assim, né? Eu falo que eu vivi 40 anos no deserto. Embora eu tenha estudado a minha vida toda no colégio de freira, tenha conhecido muito da Igreja Católica, mas eu não vivia o Evangelho de Jesus Cristo. Eu não vivia o Evangelho de Deus. Eu tinha Deus para pedir na hora que eu tinha uma aflição. Mas Deus, não era Ele quem me guiava. Eu não conseguia ouvir o que Ele tinha para me dizer. Qual foi a experiência que te conectou ainda mais com isso? Boa pergunta. É que todo dia eu tenho uma experiência espiritual, sabe? É ruim quando a gente tem todo dia uma experiência que a gente fala... Mas assim, qual foi a primeira assim, que você falou, nossa, é isso? Ou você veio
começando e o Espírito Santo veio impactando você aos poucos? Então, é que, na verdade, teve um momento da minha vida que a gente estava tão afastado de Deus, não é afastado de ele é meu inimigo, mas afastado de não viver aquilo que ele pede para que a gente viva. Uma coisa é conhecer, outra coisa é viver, né? Exatamente. Hoje. Então, a gente estava tão afastado, minha família estava, e eu sentia um vazio muito grande dentro do meu coração. Então, por mais que eu tivesse uma família, tivesse um trabalho, tivesse uma profissão, tivesse tudo, eu não tinha nada. Existia um vazio muito grande dentro do meu coração. Então, quando eu conheci o Evangelho de Jesus Cristo, né, da Igreja de Jesus Cristo, Santos dos Últimos Dias, esse vazio foi preenchido. Então, por isso que eu falo da autossuficiência espiritual. Então, foi através da igreja, foi através dos ensinamentos dos nossos profetas, foi através do que eu vivo que eu pude alcançar essa experiência espiritual, ouvir o que o Senhor tem para me dizer, sentir Ele guiar, tomar as decisões. Então, quando você vive o Evangelho, você vive num estado de paz, de tranquilidade. Você não fica chateado. Verdade. Você não fica nervoso. Você pode até ficar por alguns instantes. Mas você fala, não, o Senhor vai interceder por mim. Fé mesmo, né? O Senhor vai interceder por mim. Ele vai resolver esse assunto. Ele faz a parte dele e você faz a sua. Mas você sabe que você fazendo a sua parte, ele vai cumprir, vai honrar a parte dele. E ele só vai honrar para aquelas pessoas que forem fiéis e leais aos seus mandamentos. Se você não for, você não vai receber. Dificuldades acontecem? Sim. Provações? Sim. Mas você sabe que aquilo é passageiro. Você sabe que você está passando por aquilo porque você precisa aprender algo. Então, quando você tem essa visão, essa consciência que as coisas que acontecem na sua vida são para fazer você crescer, seja como pessoa, seja como mãe, como pai, como profissional, como empresário, e que Deus vai estar ali te sustentando naquilo, você consegue encontrar alegria até nas dificuldades. Maravilhoso. Então, você tem uma vida de alegria, de abundância, mas porque você sabe que Deus está ali para te ajudar. Agora, quando você não tem Deus, você vive como os animais, que vivem pelo instinto de resolver e acaba... O instinto de sobrevivência. Então, né, ele vive no instinto de sobrevivência, então ele precisa resolver aquilo, precisa fazer o que for necessário para sobreviver, como os animais, que não se importam em matar, machucar, e vivem de prazeres imediatos. Sim, mas verdade. Quando você tem Deus, não. Então, o que nos difere dos animais é esse amor a Deus, esse amor ao próximo. Então, lá atrás, quando eu falei desses pilares, autossuficiência espiritual, emocional e financeira, tudo isso eu adquiri vivendo através da vivência, do conhecimento do Evangelho. Maravilhoso. Infelizmente o nosso tempo aqui já está acabando, mas vocês viram que conversar com a Geraldine a gente tem um assunto para sempre, né? Geraldine, eu tenho certeza que a gente vai conversar, vai ter um novo podcast para a gente falar sobre cada um desses assuntos novamente, mas eu tenho certeza que você já deu muitas dicas aqui, vocês conheceram essa mulher maravilhosa, tenho certeza absoluta, né? Quer um último recado? Eu quero fazer um convite a todos para encontrarem a autossuficiência emocional, espiritual e financeira. E você só vai encontrar isso através do Evangelho de Jesus Cristo. É isso aí, meus queridos. E aí vai ter um QR Code no final aqui para vocês fazerem parte do Com certeza. Bíblico. O link está aqui na descrição, pode ter certeza. E aqui escrito, não sei aonde eu vou editar e colocar. Então, se eu puder, a única coisa que eu posso aconselhar alguém é viver o Evangelho de Deus, porque aí todas as outras coisas vão acontecer. Nós temos um estudo bíblico toda segunda-feira, né, junto com o Carlos Wizard, às 9 horas da noite. Você está mais que convidado. Exatamente. Geraldine, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida dos seus filhos. Muito obrigado por essa presença aqui maravilhosa. Eu tenho certeza que você vai vir muito mais vezes. E eu só tenho a agradecer a sua presença aqui. Vinícius, eu que agradeço. Você é um jovem maravilhoso. Tenho certeza que vai fazer muito mais sucesso do que o que já está fazendo. Você é muito dedicado, esforçado, resiliente. Obrigado. Então, assim, eu só vejo luz, vejo coisas boas em você e na sua vida e da sua família e no baby obrigado. Que está vindo agora, né? Amém, amém. Querido John, menininho, eu tô feliz da vida. Descobrimos no domingo. Enfim, meus queridos, esse é o
o que eu tenho para falar. Deus abençoe a vida de vocês que também estão assistindo, aproveitar aí, né? E nos vemos num próximo episódio. Lembrando que para se inscreva no canal, dê aquela curtidinha para ajudar, né? Sempre. E compartilhe esta mensagem com quem você tem de mais próximo aí. Muito obrigado por assistirem até aqui. Nos vemos no próximo episódio da Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Tchau!